Vamos receber a palavra do Senhor e eu vou pedir para você abrir a Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Você que está em casa também, participa do jejum, você que está em casa também, tá? É muito importante que você participe. Gente, Marcos, capítulo de número 5, tá? Pode colocar o tema aqui para nós, o tema, atitudes que te fazem transbordar, ok? Atitudes que me fazem transbordar. Vamos repetir todos essa frase? Só que em vez de atitudes que te fazem, você vai falar atitudes que me fazem transbordar. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Atitudes que me fazem transbordar. De novo. Atitudes que me fazem transbordar. Tem muita gente que quer transbordar. Mas tem muita gente que quer transbordar, mas não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ele vem aqui domingo após domingo, ele começa segunda após segunda o seu trabalho, a sua vida, a sua correria, mas ele não está fazendo nada para transbordar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que você fez até hoje, o que você aprendeu até hoje, as tuas conexões até hoje, a tua vida até hoje te trouxe até onde você está. Para que você alcance o próximo nível, é necessário que você faça coisas novas. Que você conheça pessoas novas. Que você estabeleça novos conhecimentos para a tua vida. Que você traga novas atitudes para a tua vida. Ok? Então, é aquela velha frase, né? As atitudes iguais apresentam resultados iguais. As atitudes diferentes nos trazem resultados diferentes. Tá ok? Então vamos à leitura do texto bíblico e vamos aprender com Jairo, tá? Vamos aprender com Jairo. Jairo era um servo de Deus e uma pessoa que temia ao Senhor e ele nos ensina nesse texto aqui. Vamos olhar para o texto. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Esse era o momento em que muita gente estava procurando Jesus. Jesus está fazendo muitos milagres. Enquanto Jesus estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus ficou com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Volta um pouquinho o texto aí, só para a gente prestar atenção em alguns detalhes, tá? Olha só, Jairo, ele era um dos dirigentes da sinagoga, ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma função muito importante naquela época, naquele momento. Ele era uma pessoa reconhecida, era uma pessoa admirada, e mesmo com toda essa circunstância, ele vem e ele se prostra diante de Jesus, e ele implora, presta atenção na força, né, da palavra, na força das palavras, tá? Ele diz o texto que ele se prostra, tá? Essas palavras são importantes. Ele se prostra aos pés de Jesus, e diz o texto bíblico que ele implora insistentemente para que Jesus o ajude, ok? Vamos continuar o texto. Aí ele fala, aí agora, a partir do verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Até aqui, tá? Pode deixar até aqui. Não tenha medo, tão somente creia. Ok? Deixa eu contar para vocês o contexto dessa narrativa. Tá? Jesus estava caminhando, ensinando de lugar em lugar. Era um momento em que Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus passando por um lugar, ele é surpreendido pela presença de Jairo. Jairo era uma pessoa reconhecida, respeitada, e ele chega desesperado, e diz a palavra de Deus que ele vem e ele se lança aos pés de Jesus. Esse prostrar-se
não é o ajoelhar como nós conhecemos, o ajoelhar ocidental, tá? Existe um outro tipo de ajoelhar. Os orientais, eles têm um outro modo de se ajoelhar, tá ok? Eu vou fazer aqui para vocês entenderem, tá? Então, como que nós, os ocidentais, nos ajoelhamos? Assim, né? Nós nos ajoelhamos assim, certo? É dessa forma. Ou a gente fica ali curvado, a gente fica de joelhos. Como que os ocidentais, eles se ajoelham? Eles se prostram literalmente. Eles se ajoelham assim, ó. É dessa forma que eles se ajoelham. E é dessa forma que Jairo, com toda a posição dele, se coloca diante do Senhor. Aquilo chama a atenção de todos, porque todo mundo conhecia o Jairo, ou o seu Jairo, ou o doutor Jairo, ou a vossa excelência Jairo. Todo mundo conhecia ele. E ele se prostra diante de Jesus. E ele roga para que Jesus cure a sua filha que está terrivelmente enferma. Jesus decide atender ao pedido de Jairo. E aí então Jesus levanta-se e começa a ir em direção à casa de Jairo. Só que enquanto Jesus está indo em direção à casa de Jairo, aparece uma outra situação, que é a ministração do próximo culto. A mulher com fluxo de sangue. Uma mulher para Jesus, certo? E ela toca em Jesus. E aí há toda uma circunstância que a gente vai ver depois na próxima celebração. Nós vamos ler o texto. Há um intervalo entre a primeira parte do texto que nós lemos, que é o pedido de Jairo, e a segunda parte, quando Jesus atende essa mulher. E depois que Jesus atende essa mulher, indo para a casa de Jairo, Jesus para, atende essa mulher. Não sei quanto tempo demora, talvez uns 15, 20 minutos. Depois que Jesus atende essa mulher, eu fico imaginando Jairo ali na ansiedade dele, mas se controlando. Jesus diz, vamos continuar, ir até a tua casa. Quando eles estão indo, aí aparecem alguns servos de Jairo, algumas pessoas que trabalhavam na casa dele, quem sabe alguns familiares, e dizem, olha Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais incomodar a Jesus, porque a sua filha acabou de falecer, não há mais o que fazer. Na hora que fala isso, é um choque, mas no mesmo instante Jesus intervém, e Jesus, ele diz assim, não tema Jairo, crê somente. Crê somente. E aí, gente, a continuação da história é maravilhosa. Jesus chega na casa, Jesus entra na casa, Jesus vai até o quarto, ele ora e a menina, ela é ressuscitada. Ela é restaurada da sua enfermidade. E Jesus vem e entrega a filha dela de novo, a filha de Jairo novamente para ele, e diz, está aqui a tua filha. Está aqui a tua filha. Ela está curada. Ela está restaurada. Sabe, em algum momento da nossa vida, e aqui eu quero que todos olhem aqui para mim, em algum momento da tua vida, você também já se viu numa situação como a de Jairo. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com situações como essa, com momentos como esse, em que o desespero vai bater à nossa porta, em que a angústia vai bater à nossa porta. E é aí que a vida de Jairo entra em ação e nos ensina muito nessa noite. Porque transbordar é possível. Vivenciar um milagre é possível. Ter a tua vida transformada é possível. Experimentar um milagre no teu casamento é possível. Ver a tua vida mudada é possível. Mas isso não acontece se não houver uma atitude. Somos nós, com a nossa atitude, que acionamos o poder de Deus e a manifestação de Deus na nossa vida. De modo que, quando o Vitor e a Priscila chegarem no céu, eles vão ficar estarrecidos com aquilo que eles poderiam ter feito e nunca fizeram. Com aonde eles poderiam ter chegado e nunca chegaram.
com o potencial que Deus colocou diante deles e eles nunca utilizaram. E a gente vai dizer lá no céu: meu Deus, se eu tivesse acreditado que isso era para mim, se eu tivesse acreditado que Deus de fato tinha isso para a minha vida, como eu queria voltar para poder fazer de novo. Mas a tua chance de fazer é agora. O teu momento de fazer e de mudar a tua vida e o teu caminho é agora. A oportunidade que Deus te dá é agora. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, que diz assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quem disse para você que é impossível? Porque eu já ouvi gente dizer: a minha família é impossível. A minha vida é impossível. Mudar essa circunstância é impossível. Eu já vi gente dizer isso. Infelizmente, às vezes a gente se permite ser convencido. Todos nós podemos encontrar um caminho e uma resposta para a nossa vida. Todos nós podemos encontrar um jeito. E quando a gente olha para a vida de Jairo, ele nos ensina muito. Atitudes que nos fazem transbordar. A primeira atitude que ele coloca é essa daqui: prostre-se diante dele humildemente. Sabe, com arrogância, com prepotência, com o coração cheio de amargura, cheio de ardor. Sabe, com essa coisa de que isso eu não faço, de que isso eu não vou fazer, de que desse jeito eu não vou, de que assim eu não quero. Sabe, esse jeito que não nos ajuda? Não nos ajuda em nada. Se nós não tivermos a humildade para nos achegarmos a Ele, se nós não tivermos a humildade para nos curvarmos e reconhecermos o quanto necessitamos, e nos dobrarmos diante dEle. E quando eu falo dobrar diante dEle, não é apenas num ato simbólico como eu fiz aqui, mas é com a vida, é com as atitudes, é com as escolhas, são com as palavras. Ter a coragem de se prostrar diante dele e dizer: eu sei que tu és Deus e eu sou teu filho, e eu estou diante do Senhor e eu me prostro diante do Senhor, ainda que a medicina disse que não tem jeito, ainda que as pessoas disseram para mim que não tem jeito, ainda que o mundo inteiro esteja voltado contra mim, eu escolhi crer e confiar no Senhor. E acreditar que no Senhor eu posso alcançar. A gente começa a perder quando a gente começa a ficar desumilde. Quando a gente começa a perder a humildade. Quando a gente começa a achar que a gente é bom. É o começo do nosso fim. Quando a gente começa a tentar muito e necessitar muito dos elogios. Eu lembro de uma colocação do Charles Spurgeon, que foi o maior pregador de todos os tempos. E um dia ele pregou, ele estava descendo o púlpito, e alguém chegou, bateu nas suas costas, falou: cara, que pregação maravilhosa, que tremendo. Você foi muito bom hoje à noite. Aí ele pegou, bateu nas costas do cara e falou: o diabo já me disse isso. O diabo já me disse. Tomar muito cuidado de repente pensar que aquilo que eu consegui pelo meu esforço. De que aquilo que eu tenho pela minha força. De que eu sou capaz. Não, eu não sou capaz. Eu sou capacitado. Eu sou capacitado. Eu não sou santo. Eu sou santificado. É Ele, e somente Ele. É Jesus, e somente Jesus. Lembre-se sempre desta cruz no centro. Porque é aqui que ela tem que estar. Para que você nunca se esqueça
que qualquer bênção que você tiver deve ser atribuída a Ele. A Ele. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jairo, ele foi e se prostrou. Como quem diz, o que eu tenho é o Senhor. Eu preciso da tua graça. Quer transbordar? Se achegue diante do Senhor humildemente. Sabe essa coisa de que é o meu jeito, é minha voz, tem que me ouvir, tem que... Sabe? Uma vez eu aprendi assim. Alguém chegou e falou, eu sou o pastor desta igreja. Aí alguém do lado falou assim, não é. Porque quem é não precisa dizer. Quem é não precisa dizer. Sabe essa coisa da gente de ficar buscando um lugar no trono? Não nos levará muito longe. Reconheça que Cristo é tudo na tua vida. E Ele é tudo que você tem. Reconheça e se curve diante dEle. Foi isso que Jairo fez. Segunda lição que a gente aprende com Jairo, fantástica, é esta. Clame a Ele confiantemente. Clame a Ele confiantemente. O texto bíblico diz que Jairo, ele não apenas chega e se prostra diante de Jesus, humildemente, mas o texto bíblico diz também que ele se achega diante do Senhor com muita confiança. Ele chega e diz assim, olha, a minha filha está terrivelmente doente, não há mais solução para ela, não há remédio que a cure, não há nada que possa mudar a situação dela, mas eu creio que o Senhor pode mudar, e eu creio que uma palavra do Senhor, que a presença do Senhor, que o toque do Senhor, que o agir do Senhor pode mudar a vida da minha filha. E eu peço que o Senhor toque em nome de Jesus, que o Senhor faça alguma coisa na vida da minha filha. Jairo, ele clama a Jesus com confiança. Porque ele sabe que Jesus, primeiro, Jesus quer te abençoar. Talvez você não saiba disso, mas Jesus quer te abençoar. Jesus quer te abençoar. Está no coração de Jesus te abençoar. Está no coração de Jesus te prosperar. Qual o pai aqui que não quer o melhor para os seus filhos? Qual o pai aqui que não quer que os seus filhos transbordem? Qual o pai aqui que não quer que os seus filhos evoluam, cresçam, sabe? Sejam abençoados na vida? Todo mundo quer. Deus também quer que você cresça. Mas todo pai aqui também sabe que para o seu filho crescer, ele precisa ter atitudes. E uma das atitudes que a gente precisa ter é crer em Deus. Crer em Deus é crer que quando Deus me criou com capacidades, com propósitos, com dons, com talentos, com potencial. Eu não sou um erro. Você não é um erro. Você pode estar até errando, mas você não é um erro. Deus não errou quando Deus fez você, quando Deus criou você. Você foi criado por Deus, para a honra e para a glória de Deus. E Jairo, ele chega diante de Jesus e ele diz, cura a minha filha. Eu creio que o Senhor pode curar. O que você gostaria de colocar diante do Senhor nessa tarde? O que você gostaria de dizer para o Senhor? Qual é a tua oração? O que você gostaria de dizer ao Senhor? Senhor, me ajuda, Deus, com o emprego. Senhor, me ajuda com meu filho, com a minha filha. Senhor, faz um milagre nessa semana de cura. O que você gostaria de pedir ao Senhor? Se achegue a Ele humildemente. Clame a Ele com confiança. Creia, Deus tem um caminho e uma solução para a vida de cada um de nós. E a terceira lição que a gente aprende, fantástica, terceira lição que a gente aprende, é essa daqui, ó. Caminhe
com Ele pacientemente. Caminhe com o Senhor pacientemente. Por quê? Presta atenção, olhem aqui todos. Jairo, ele se humilhou diante de Jesus. E ele conseguiu a atenção de Jesus. Aliás, se você quiser a atenção de Deus, não é com olhos altivos, não é com prepotência, é com humildade. Por isso que o reino de Deus, em Mateus capítulo 5, ele é instalado. Mateus capítulo 5 é a proclamação do reino. E a primeira frase do reino é essa: bem-aventurados são os humildes de espírito. É a primeira frase, porque é com humildade que a gente alcança a graça de Deus. Porque foi com humildade que Jesus veio. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele viveu uma vida com humildade. E cabe a cada um de nós que somos seguidores de Jesus, termos a mesma atitude, termos a mesma maneira de viver, em humildade. Quer alcançar a atenção de Deus? Quer que Deus olhe para você nesta tarde? Quer que Deus olhe para a tua família, para a tua casa? Primeiro, humildade. Segundo, confie. Confie. Se coloque diante do Senhor e confie. Clame a Ele, confiando, porque Ele tem poder para realizar e para transformar a tua vida. E a terceira atitude, caminhe com Ele pacientemente. Olha só, Jairo, ele conseguiu a atenção de Jesus, ele conseguiu que Jesus se dirigisse até sua casa, e Jesus estava indo. Mas no meio do caminho, aconteceram algumas coisas. Presta atenção, aí você pede, Deus fala que vai te atender, mas no meio desse caminho acontecem algumas coisas. Primeiro, Jesus para. Jesus para atender uma outra mulher. E aí a gente fica olhando no relógio, porque era uma questão de tempo, a filha dele tinha tempo. Ele fica olhando no relógio. Nossa, já faz 5 minutos que Jesus está ali, e a minha filha está lá. Nossa, já faz 7 minutos que Jesus está ali, e a minha filha está lá. E tem que esperar. Quantos de vocês aqui se apresentaram diante de Deus humildemente? Quantos de vocês aqui estão crendo confiantemente, mas ainda estão esperando? A gente tem que esperar. A gente tem que esperar. As coisas não acontecem no nosso tempo. Deus tem uma maneira de lidar e de tratar cada situação da nossa vida. E Deus tem um modo de lidar e de tratar cada situação da tua vida. Por isso, gente, por favor, olha aqui para mim. Continue confiando, continue crendo e continue esperando. Jairo esperou. Aí Jesus acabou aquela situação. Aí de repente, Jesus parou, né? Porque alguém tocou em Jesus, Jesus parou. Aí Jesus pergunta, quem me tocou? E Jairo ficou olhando, tentando ajudar, encontrar quem tocou em Jesus, até que se resolve aquela situação. Aí Jesus continua indo em direção à casa dele. Só que na hora que Jesus está indo em direção à casa dele, aparece uma outra situação. Alguém chega e diz, não adianta mais. Sabe, é necessário a gente perseverar. É necessário a gente continuar firme. Porque esse tempo é um tempo de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus colocará na tua mão, na hora certa, tudo aquilo que você precisa. Deus te abençoará. Abraão, por exemplo, ele queria ter um filho, e ele colocou diante de Deus, Deus prometeu para ele que daria um filho, mas Deus não deu o filho para ele quando ele pediu. Sabe quantos anos levou para o nascimento de Isaac? Aproximadamente 15 anos. 15 não, 25 anos. Porque ele recebeu com 75 anos a promessa, e quando nasceu, ele já estava com 100 anos. Ele esperou 25 anos. Sabe, há um tempo em que Deus vai trabalhando na nossa vida. Nós podemos abreviar esse tempo? Muitas vezes sim.
através da nossa obediência, do nosso crescimento, da nossa maturidade. Por exemplo, o povo de Deus que saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito para quê? Para morrer no deserto? Não, para levar esse povo para a terra prometida, certo? Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Essa viagem levava aproximadamente 6 meses a 1 ano, vamos colocar aí. Tem várias hipóteses, mas vamos colocar 6 meses a 1 ano. Sabe quanto tempo que o povo levou? 40 anos. Por quê? Porque não aprendia. Então, muito daquilo que demora para acontecer na nossa vida, demora porque a gente falha. Demora porque a gente não continua. Demora porque a gente desiste. Demora porque a gente não amadurece, não cresce, não muda as atitudes, não experimenta o cuidado de Deus, não aproveita o aprendizado. E aí a gente não alcança. Vai demorando, demorando. Eu creio que nós podemos abreviar o tempo da nossa conquista através da nossa obediência, através do nosso cuidado. E quando a gente não abrevia, às vezes a gente até prolonga, aquilo que era para Deus dar em 6 meses, a gente leva 10 anos para alcançar. Não apenas a gente, mas a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, também são prejudicados. Por isso eu quero convidar você para ter fé, ser um homem de fé, ser uma mulher de fé, colocar a vida de vocês e o lar de vocês diante do Senhor e dizer: Deus vai fazer algo nessa casa. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, nós vamos obedecer a Deus e Deus vai fazer. E a última lição é essa daqui, ó. Resista às más notícias corajosamente. Por quê? Porque de repente Deus te deu uma palavra. Deus disse para você: olha, eu vou fazer na tua vida. E aí você está todo animado. Você está todo alegre, feliz, porque Deus vai fazer na minha vida. E aí você começa a caminhar. Começa a demorar um pouco, mas você está caminhando. Até que chega alguém e diz para você: olha, não dá mais. Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. As más notícias. Foi isso que aconteceu. Alguém chegou e falou: olha, não tem mais o que fazer. A tua filha morreu. Aí Jesus socorre naquela hora e Jesus diz para ele assim: não temas, crê somente. A mesma coisa que Jesus está falando para algumas pessoas nessa noite. Não temas, crê somente. Pode ser que alguém chegou para você nessa semana e disse: olha, essa situação não tem mais jeito. A tua vida não vai dar certo. A tua vida profissional, o teu sonho profissional não vai acontecer. Pode ser que alguém falou. Ou às vezes o diabo que fica falando no ouvido da gente. Porque as coisas vão ficando mais complicadas em algum momento. E às vezes a gente acaba cedendo a isso. Jairo nos ensina. Jesus chega para ele e diz assim: Jairo, ó, crê somente, não temas. Só acredite naquilo que eu estou te falando. Porque é eu que vou fazer. A mesma coisa que Jesus diz para você. Só acredite no que eu estou te falando. Porque sou eu que irei fazer na tua vida. Continue quando muitos desistiriam. Por exemplo, gente, pega o exemplo de Pedro. Quando Jesus aparece lá na beira do lago e eles passaram a noite e não pegaram peixe nenhum. Pedro era um cara meio bravo. Pedro era um cara de pavio curto. Era um cara meio ignorantão assim. Sabe? Tem algumas pessoas assim aqui que tem um pouco esse jeito, né, de vai resolver na hora e tal. Pedro era assim. Mas ele ouve a palavra de Deus. Jesus está pregando ali, ele está lavando as redes, está muito nervoso, mas ele ouve a palavra de Deus. E de repente Jesus chama ele e diz: Pedro, vem cá. E Pedro vai. E quando Pedro chega, Jesus diz assim para ele: vai até aquele lugar ali, aquela ponta do lago, e joga a rede. Tem que ter coragem para pegar a rede que está limpa. De dia já não tem mais peixe, à noite não tinha, de dia vai ter muito mais. Aquele monte de gente falando ali, aquele barulho de gente, então agora ficou muito mais difícil. Ele tinha toda razão humana e científica. Hoje fala muito do científico, né? Tem que ter prova científica e tal. Ele tinha todas as provas científicas, ele tinha toda a experiência, ele tinha todo o know-how, ele tinha todas as condições e todo o direito de chegar para Jesus e falar: eu não irei sujar a minha rede, porque não tem peixe nenhum aí. Mas o que fez a diferença é que Pedro, ele disse: Senhor, ó, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada.
mas debaixo da tua palavra, porque foi o Senhor que falou, eu vou lançar a minha rede. Eu pergunto para vocês todos que estão aqui, para você que está em casa, quem aqui está disposto a lançar a sua rede? Quem aqui está disposto a lançar a sua rede? Tentar mais uma vez. Ir em busca mais uma vez, não desistir. Quem aqui está disposto a continuar? É um desafio. Ninguém transborda por acaso. Ninguém transborda por acaso. Para transbordar é um trabalho muito grande. É uma luta muito grande, é uma decisão muito importante que você toma. E eu convido você que está aqui para tomar essa decisão na sua vida. A decisão de transbordar. É possível para mim e é possível para você. É possível para a nossa igreja. Hoje, aqui, a gente tem alguns lugares. É possível que em 3 meses nós não tenhamos lugares aqui. Em nenhum dos 3 cultos. É possível. Mas você precisa acreditar. Acreditar que quem vai fazer isso é Ele. Ir ao encontro dEle. Ouvir a palavra dEle. Praticar a palavra dEle. Permanecer, mesmo em tempos difíceis, permanecer firme. E não desistir, mesmo com as más notícias. Porque uma das coisas que o diabo mais atrapalha a vida das pessoas é com más notícias. Nós estamos vivendo, o pessoal fala do negócio das fake news, isso sempre existiu. O diabo sempre veio com as mentiras dele. E tem um monte de gente acreditando na mentira do diabo. Acreditando que a tua vida não dá certo. Isso é fake news. Acreditando que o teu casamento acabou. É fake news. Acreditando que você não vai conseguir dar a volta por cima, que você não vai conseguir mudar a tua situação. É fake news. Porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, se você quiser, tudo é possível àquele que crê. Mas você precisa tomar o caminho e vir. E não é negócio, não é moleza não, gente. Viu? Não é moleza não. Pastor Luiz sabe que não é moleza. Pastor Davi que está aqui sabe que não é moleza. Não é moleza não, não vai ser moleza. Lá na frente, quando as pessoas estiverem admirando a tua vitória, eles estarão admirando apenas a tua vitória. Mas dificilmente alguém vai querer caminhar pelo caminho que você caminhou. Trilhar o caminho que você trilhou. Todo mundo vai querer ter a família que você tem, mas nem todo mundo vai estar disposto a pagar o preço que você pagou para ter a família que você tem. Todo mundo vai querer ter a vida financeira que você tem, mas poucas pessoas, ou quase nenhuma pessoa vai estar disposta a pagar o preço que você pagou para ter a vida financeira que você tem, para ter a vida profissional que você tem, para ter o casamento que você tem. É pagar o preço. E não tem esse negócio de que, pastor, olha, domingo eu tomei uma decisão e eu tomei uma decisão com Deus, e eu tinha certeza que Deus ia fazer na minha vida, pastor, mas foi ontem à noite que eu fui no culto, agora já é 3 horas da tarde, Deus ainda não fez nada. Meu irmão, prepare, porque às vezes vai ser 1 ano, vai ser 2 anos, vai ser 5 anos, mas Deus irá fazer, e no final você vai saber que Deus estava certo até no tempo em que Ele preparou as coisas para acontecer. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Não, todas as sementes que você lança no chão, cada semente ela produz num determinado tempo. Se você plantar uma semente de goiaba, se você plantar uma semente de melancia, cada uma tem um tempo para germinar, para crescer, para dar os seus frutos e para abençoar. Assim também como na nossa vida, cada semente tem um tempo. E vai gozar dos frutos aquele que estiver disposto a pagar o preço de cuidar da sua semente e de esperar o tempo da colheita, porque você vai colher em nome de Jesus. Eu vejo pessoas prostradas aqui na igreja, diante de Deus clamando, e Deus vai fazer. Como vai fazer na tua vida, Sânia? Com a tua filha? Você vai ver? Deus vai fazer, porque Deus é fiel, fez com você. Né? Fez com você. Eu conheço a tua história, você já me contou. Deus fez com você. Ele mudou a tua vida. E Ele vai mudar a vida da tua filha, da tua casa,
Assim como Deus vai mudar a tua vida, você que está em casa aí, vai mudar a vida de cada um que está aqui. Mas a gente não pode esmorecer. Nós vamos com Cristo até o fim. Não desistir. Esta é a nossa decisão. Coloca no teu coração uma coisa. Desistir não é uma opção para mim. Desistir não é uma opção. Jesus não desistiu. Em nenhum momento. Não desista você também. Creia, porque Deus irá fazer. Deus irá fazer na tua vida. E a tua vida vai ser para a glória do Senhor. O pessoal do louvor pode subir. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Muitas pessoas, e para você que está aqui também, olha aqui para mim. Muitas pessoas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos, presta atenção, olha para mim, irão olhar para você e irão ficar impressionados. Irão dizer para você assim: eu não conheço mais você, porque você cresceu tanto. Mudou tanto a tua vida, foi tão transformada a tua vida, foi tão mudada a tua história que eu não conheço mais. O que você fez? O que você fez? E aí você vai poder dar o teu testemunho e dizer: não foi eu que fiz. Eu apenas me entreguei. Eu apenas me prostrei. Eu apenas clamei com confiança. Eu apenas decidi obedecer. Eu apenas decidi que eu iria continuar e que não iria desistir. Foi essa decisão que eu tomei. Mas foi Ele que fez. E Ele não fez só na minha vida não, Ele faz na sua também. Ele faz na vida de cada um que está aqui, Ele faz na tua vida também. Deus faz. Deus faz. Se você estiver disposto, você vai ver.